Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Bom dia para você. Tudo bem? Tudo certinho? Juntos novamente aqui para falarmos de Vasco. E eu quero pedir a você, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, dê uma chance para a gente. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. Inclusive tem o QR Code aqui do lado, para você, caso se sinta à vontade, nos ajudar. Só apontar sua câmera para lá, e aí você já pode nos ajudar. Também segue a gente nas redes sociais, Instagram, @no Radar Vascaíno, e no Twitter, @radar_Vascaíno. Bem, a guerra entre Vasco da Gama e Consórcio Maracanã e a dupla Fla-Flu parece que está ganhando mais um round, né? Ontem o consórcio anexou um parecer da empresa responsável pelo gramado para vetar o jogo do Vasco no Maracanã. O atrito entre Vasco e dupla Fla-Flu, que são omissas, o Fluminense diz que não sabe nada e o Flamengo não responde, que são os dois que administram o Maracanã, teve novo capítulo nesta quarta-feira. O Cruz Maltino teve negado o pedido para mandar a partida contra o Sport, dia 3, no estádio. O jogo está inicialmente marcado para São Januário e o Vasco gostaria de transferir o local do duelo. O consórcio se recusou a alugar o Maracanã para o Vasco, com a alegação de que o intervalo de 24 horas entre duas partidas no estádio, já que o Fluminense encara o Corinthians no Maracanã no dia 2, impossibilita que o gramado receba a manutenção devida. De acordo com a empresa, após a realização de duas partidas no Maracanã, dias 11 e 12 de junho, jogos que tiveram Fluminense e Vasco como mandante, respectivamente, o gramado do estádio apresentou desgastes excessivos, comprometendo a qualidade do campo de jogo. O complexo Maracanã anexou ainda a resposta enviada ao Vasco um parecer da empresa Greenleaf, responsável pela manutenção do gramado do estádio, no qual ela recomenda o não aumento do número de jogos realizados no Maracanã, com dois agravantes: o pequeno intervalo entre as partidas e o período de inverno, como obstáculos para a preservação do campo. Abre aspas. Principalmente no período outono e inverno, torna-se necessário manter intervalo mínimo entre os jogos, visto que a grama entra num estado de quase dormência, com seu crescimento praticamente paralisado devido às baixas temperaturas. Além disso, temos na parte oeste e norte pouca quantidade de luz natural e, mesmo utilizando o suporte de luz artificial, não se consegue suprir a luminosidade necessária, afirma a Greenleaf em um dos trechos enviados ao Vasco. Além disso, afirmou que o calendário do consórcio para o estádio em julho conta com a realização de, no máximo, 10 partidas no Maracanã, com a dupla Flamengo e Fluminense ocupando todas as datas, caso avancem na Copa do Brasil. Segundo a nota assinada pelo CEO do Complexo Maracanã, Severiano Braga, o Vasco deveria ter feito o pedido de aluguel do Maracanã com antecedência superior em relação à data prevista para acontecer a partida, na tentativa de encaixar a demanda do Vasco com as de Flamengo e Fluminense para o mesmo período. O clube tomou conhecimento da negativa na noite de terça-feira, depois de fazer o pedido para alugar o estádio cerca de uma semana atrás. Nesta quarta-feira, entrou com um pedido de reconsideração ao Complexo Maracanã, rebatendo os argumentos dados pela empresa. O Vasco da Gama recebeu com surpresa e estupefação o veto à realização de nossa partida contra o Sport no Maracanã. Os argumentos utilizados são pueris e fazem parecer que há, de fato, um desejo do consórcio de afastar o Vasco e sua torcida de um bem público que ajudamos a construir. Esperamos que o bom senso possa prevalecer
e o conceito óbvio que todos os grandes clubes do Rio devem ter o mesmo tratamento no Maracanã seja de fato cumprido, pontuou o vice-presidente Carlos Roberto Osório. Em comunicado nesta quarta-feira, o Vasco afirmou, abre aspas, essa regra do impedimento de receber partidas com intervalo de 24 horas aparentemente só foi criada para justificar a negativa para a realização da partida do Vasco da Gama contra o Sport no Maracanã. Em breve levantamento feito pelo clube, constatou-se que o fato é recorrente no Maracanã, principalmente entre jogos envolvendo o Clube de Regatas do Flamengo ou o Fluminense Futebol Clube, inclusive na atual temporada do Campeonato Brasileiro. Em um período de 11 a 17 de outubro de 2020, chegaram a acontecer 4 jogos em apenas 7 dias. Essa justificativa não pode ser aceita como razoável. O cerceamento do direito do Vasco da Gama de atuar no Maracanã configura, mais uma vez, a falta de igualdade de condições para a utilização do estádio pelos grandes clubes do Rio de Janeiro, o que fere diretamente o disposto no termo precário de permissão de uso firmado com o governo do Estado. Bem, em cima disso aí, o Osório deu uma declaração, e eu vou reproduzir essa declaração dele, falando exatamente sobre esse veto do consórcio Maracanã ao jogo do Vasco contra o Sport, que será realizado no próximo dia 3 de julho. Acompanhe aí. Agora, o que nós estamos fazendo é, primeiro, aguardando que possa prevalecer o bom senso e que o consórcio Maracanã possa rever essa absurda, injustificada decisão. Caso isso não aconteça, aí o poder concedente, o Maracanã é um equipamento público, foi construído com recursos dos impostos dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Os vascaínos ajudaram e pagaram pela construção do Maracanã e têm todo o direito de estar nesse estádio desde 1950 em condição de igualdade com os demais clubes do Rio de Janeiro. Se isso não acontecer, caberá ao poder concedente ao dono do estádio, o estádio do Rio de Janeiro, se manifestar e acabar de uma vez por todas com esses desmandos que hoje nós estamos vendo no Maracanã, principalmente com relação ao nosso Vasco da Gama. Nós vamos estar acompanhando isso e certamente vamos voltar a falar sobre isso. Não vai ser tolerado, não é correto, não é certo e não vai parar de... Bem, meu amigo, em cima do que o Osório falou e tudo que já foi relatado aqui, eu gostaria muito que você deixasse seu comentário sobre esse assunto aí. Eu tenho uma posição que é a seguinte: todo mundo sabe que eu sou a favor que o Vasco jogue no Maracanã. Eu acho que o Vasco tem que jogar no Maracanã determinadas partidas. Tem jogos que podem ser realizados em São Januário e jogos que o Vasco deveria levar para o Maracanã. Agora, uma coisa é o Vasco pedir ao Maracanã receber essa negativa e ainda ficar pedindo reconsideração. Se eles não querem que a gente jogue lá, dane-se. Que se dane. Vai ter prejuízo financeiro? Pode até ter, mas o Vasco tem um estádio. A diretoria entrou dizendo que ia reformar o estádio. O próprio ex-presidente Alexandre Campelo, no ano de 2020, assinou um contrato com a W Torre, inclusive tem uma maquete lá na loja Gigante da Colina, lá em São Januário, do estádio. E nem isso essa diretoria teve capacidade para levar à frente. Só ficaram com esse pensamento de SAF, e que a SAF ia reformar São Januário, e a gente já viu que não vai ser bem assim. Então, o Vasco da Gama não pode ficar com essa submissão, ficar de pinico na mão, pedindo esmola para jogar no Maracanã. Para pagar taxas mais altas, não sei se vale a pena. Tudo bem que no último jogo a gente recebeu aí quase 700 mil, segundo informações, mas a renda foi de 2 milhões e tal, e o Vasco só recebeu 700 milhões como mandante. O Maracanã só é viável se a torcida for, se lotar o estádio. O Fluminense jogou aí 2 partidas e teve prejuízo com ingressos a R$30, não dando nem 30 mil pessoas lá dentro. Então tem que se pensar 2 vezes. A gente não precisa passar por isso. Joga em São Januário.
Se não puder jogar no Maracanã, então pede para o Botafogo emprestar o Engenhão, e a torcida do Vasco vai lá e bota 40 mil no Engenhão. Talvez as taxas sejam até menores, até que seja encontrada uma outra solução para isso. Essa é a minha opinião, e eu acho que o Vasco não deve ficar com esse lenga-lenga com o consórcio Maracanã e com a dupla Fla-Flu. Que aprendam, quando pedirem agora o estádio do Vasco para jogar, seja não, porque eles não têm a menor consideração. Eles se acham donos do estádio, mas o estádio não é deles. O estádio é do povo, é do estado do Rio de Janeiro, mas o contrato, por enquanto, favorece a eles. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta provavelmente entre 4h30 e 6h30 com mais algum vídeo, senão a gente retorna às 21 horas com a nossa live. Te espero lá, hein? Um forte abraço e a gente se vê. Valeu!